são células com capacidade de difusão do estímulo elétrico. Então, a partir do momento que meu nó sinusal manda um estímulo, esse estímulo se difunde por todas as células do átrio, os átrios, então, se contraem ao mesmo tempo. O que faz a diferença de um para o outro? O átrio direito e o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, ele trabalha com um mecanismo de pressão 5 vezes maior do que o átrio direito. Portanto, se eu tenho um átrio mais musculoso do que o outro, a tendência é que o fechamento de um seja mais precoce do que o outro. E o que vai fechar mais precocemente? O que é mais forte. Então, no caso, o átrio esquerdo se fecha antes que o átrio direito. Se o átrio esquerdo, que é mais musculoso, se fecha antes do átrio esquerdo, quer dizer que existe um intervalo entre N1 e T1. A mitral se fecha cerca de 0,02 milissegundos na frente da tricúspide, o que é imperceptível para o nosso ouvido, salvo em algumas situações especiais que a gente já está na frente. Tá? Da mesma forma, o ventrículo mais musculoso à esquerda se fechará, trabalha com pressão de aorta e aqui com a pressão de veia pulmonar. De artéria pulmonar. A pressão média dentro do ventrículo esquerdo é de 20, dentro da aorta 80. Aqui a pressão média é de 5 a 10 e aqui chega de 7 a 12. Obviamente que esse fechamento será primeiro. Porém, olha a diferença que eu tenho de um para o outro. Portanto, esse tempo de fechamento de A2 para P2 é perceptível na minha audição. É por isso que quando a gente faz a fonografia da ausculta, a gente diz que aqui eu ouço tum e aqui eu ouço traque. Porque o primeiro som, meu ouvido não discerne do que é N1 e o que é T1, e no segundo eu consigo perceber que existem dois tempos diferentes. Ou seja, a minha válvula aórtica se fecha primeiro que a minha pulmonar. Portanto, eu gero dois sons sequentes, que é esse crack, que a gente vai ouvir. A partir disso, começa todo o nosso raciocínio que vai levar para o entendimento do som. Toda vez que ocorre o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, se elas estão fechadas, significa que não há fluxo átrio-ventricular, considerando-se uma válvula competente. Portanto, se não há fluxo átrio-ventricular, o que ocorre logo após a V1? A sístole ventricular. Então, entre B1 e B2, eu tenho a sístole ventricular. A partir do momento em que a minha válvula continua, que estava fechada, o meu ventrículo estava contraindo, ejetou o sangue para a aorta ou para a artéria pulmonar, a pressão da artéria pulmonar ganhou uma força tal que venceu a pressão do ventrículo. Portanto, a pressão será para que essa válvula se feche. No momento em que a válvula, os ventrículos se fecham, ele vai ter que se encher. Portanto, vai abrir essas válvulas. Vai começar a sístole atrial. Então, entre B1 e B2, eu tenho a sístole ventricular. Entre B2 e B1, eu tenho a diástole ventricular. Dentro da fase rápida, já faço operação. Sim. Então, nessa fase, o que interessa aqui para a gente? Para o entendimento do sopro. Se ocorre uma sístole ventricular, falando de uma forma genérica, se ocorre
uma sístole ventricular, essa válvula tem que estar aberta e essa tem que estar fechada. Qualquer defeito, estamos falando de sístole, qualquer defeito de fechamento aqui, ou seja, uma insuficiência, vai gerar o quê? Um sopro. Se esse sopro ocorre do ventrículo para o átrio, ele é um sopro sistólico, porque ocorreu durante a fase de contração ventricular, de regurgitação. Por quê? Regurgita, ele retorna ao umbanda novamente sangue para dentro do átrio. Da mesma forma, se isso aqui está contraindo, essa válvula tem que estar aberta. Se eu tenho qualquer defeito que limita a abertura dessa válvula, eu tenho o quê? Uma estenose. Portanto, eu tenho um sopro aqui, novamente, sistólico, porém de ejeção. Porque ele não está ejetando sangue. E esse mesmo mecanismo que a gente viu aqui, para cá. Então, de um modo geral, quando o ventrículo está em contração, a válvula átrio-ventricular tem que estar coaptada, tem que estar fechada. E as válvulas de saída para a artéria pulmonar e para a aorta tem que estar aberta. Se eu tenho uma incompetência ou uma insuficiência da válvula átrio-ventricular, eu vou ter um sopro de regurgitação da fase sistólica. Se ocorrer uma dificuldade de fechamento, de abertura das válvulas semilunares, que são aórtica e pulmonar, eu vou ter uma dificuldade do fluxo de saída desses ventrículos. Eu vou ter um sopro sistólico de ejeção. A mesma coisa funcionará para o átrio. Se o átrio está em sístole atrial, a válvula tem que estar o quê? Aberta. Porque ele não está tentando encher o ventrículo. Então, se ele está em sístole atrial, aqui está em diástole. Se isso aqui está com dificuldade de abertura, vai ter o quê? Um sopro, novamente, de ejeção. Aí a gente pensa, sistólico ou diastólico? Sempre diastólico. Por quê? Porque o que conta na definição não é o átrio, é o ventrículo. É a fase que o ventrículo se encontra, entendeu? Então, quando eu falo do ventrículo, vale a fase que ele está. Quando eu falo do átrio, vale a fase que o ventrículo está. Portanto, se aqui está em contração, aqui está em quê? Diástole. Então, se aqui está ejetando e tem uma dificuldade de abertura, é um sopro sistólico? Não. Sopro diastólico, mas de ejeção. Porque está ejetando, né? Aí vale a ejeção do átrio. Mas vale a fase diastólica do ventrículo. Se esse átrio está na fase de enchimento e essa válvula tem que estar fechada e não está, ela está insuficiente, eu vou ter nessa fase um sopro sistólico, porque vale a fase